Tem um versículo que sumiu das pregações. Ele não aparece mais nos slides. Não é citado nos congressos. Não é usado nas conferências de avivamento. Ele ainda está na Bíblia. Mas, de alguma forma, foi apagado da mensagem. Não cortado com tesoura, mas silenciado com estratégia. Porque esse versículo é um problema. Ele incomoda. Ele desmascara. Ele tira o brilho do palco e devolve o peso ao altar. Esse versículo não combina com a igreja do espetáculo. Não agrada o público da autoproteção emocional. Não gera aplauso. Não sustenta ministérios baseados em performance. Ele não é positivo. Não traz promessas. Não empolga multidões. Não inspira reels de Instagram com música de fundo. Mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E ainda está lá, gritando no meio das páginas que hoje são puladas, porque se tornaram desconfortáveis demais para serem lidas em voz alta. Sabe o que é mais assustador? Não foi o mundo que rejeitou esse versículo. Foi a igreja. Não foram os ateus que pediram para ignorá-lo. Foram os próprios cristãos que acharam ele pesado demais. Porque esse versículo julga o que virou normal. Expõe o que virou rotina. Condena o que se tornou aceito. Ele confronta a superficialidade, a hipocrisia, a falsa santidade baseada em aparência. Ele chama de pecado o que a igreja moderna passou a chamar de liberdade. E por isso, ele precisou ser silenciado. Porque como você vai manter o povo confortável se você ler esse versículo? Como vai continuar dizendo, tá tudo bem, se a palavra grita que não está? Como vai sustentar essa estrutura de vaidade espiritual se esse versículo rasga toda a fachada? Então ele foi apagado. Não da Bíblia, mas do púlpito. Não das páginas, mas da prática. Não do texto, mas da consciência. Hoje, temos igrejas cheias de palavras bonitas, mas vazias desse versículo. Pregações longas, mas rasas. Líderes eloquentes, mas sem autoridade de verdade. Porque a autoridade não vem de palco. Ela vem de obediência. E como obedecer? Se ninguém mais ousa ler aquilo que Deus escreveu, esse versículo não é obscuro, não está escondido em um livro esquecido. Ele está claro, visível, direto, mas poucos têm coragem de lê-lo como ele é, e menos ainda têm coragem de viver o que ele exige. O que esse versículo faz? É simples, mas devastador. Ele separa o que é genuíno do que é disfarçado. Distingue luz e sombra, mesmo quando ambas parecem estar no mesmo ambiente. Ele desmascara, desconstrói, divide, quebra, e por isso, ele foi silenciado. Porque ele aponta o dedo para dentro da igreja, não para fora. Ele não fala do mundo lá fora, fala do coração aqui dentro. Não expõe os pecadores declarados, ele julga os santos de fachada. Esse versículo confronta a religiosidade de quem aprendeu a pregar, mas esqueceu como se quebranta. A santidade seletiva de quem julga pecados públicos, mas esconde. Orgulho no secreto. O ativismo espiritual que substitui obediência por visibilidade. O culto de aparência que grita glória a Deus, mas se nega a pedir perdão. Esse versículo não deixa espaço para performance. Não aceita máscaras. Não negocia com vaidade. Ele revela que Deus ainda está olhando o coração e que ele jamais será enganado por aparência. E isso dói. Dói porque vivemos num tempo em que o importante é parecer. Parecer forte, parecer santo, parecer certo. Mas esse versículo não liga para o parecer. Ele exige ser, de verdade, no secreto, no escondido, no lugar onde ninguém vê. Mas Deus pesa, e por isso ele sumiu das mensagens, porque se for lido, ele vai escancarar que tem gente com Bíblia na mão e orgulho no trono do coração. Tem ministro com fogo nos lábios, mas frieza nas intenções. Tem multidões buscando milagres, mas rejeitando o arrependimento. Tem líderes com autoridade pública, mas sem integridade no secreto. Esse versículo é como uma espada. Não corta só os outros, corta quem lê, corta quem prega, corta quem escuta, ele sangra o ego. E a geração de hoje foi ensinada a se proteger de tudo que a fere, inclusive da palavra que salva. Então, para preservar o conforto, decidiram esconder a verdade. Não negam o texto com palavras,
mas negam com silêncio. Isso é pesado demais. Não é edificante. Vai espantar os novos convertidos. Não é o foco da graça, mas o próprio Cristo disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se a verdade fere, é porque tem algo doente em nós. E a função da palavra não é nos manter confortáveis, é nos manter vivos, limpos, verdadeiros. Esse versículo é como uma luz forte num quarto bagunçado. Ninguém gosta, mas é a única forma de enxergar a sujeira. E agora, é impossível não fazer a pergunta: por que será que ninguém mais lê esse versículo em voz alta? O que ele tem de tão perigoso para uma igreja que diz amar a verdade? Quando esse versículo foi deixado de lado, alguma coisa se quebrou-te. O culto continuou. A música não parou. As reuniões ficaram até maiores. Mas alguma coisa se perdeu. E ninguém quis admitir, porque é mais fácil continuar sorrindo. É mais fácil decorar frases de impacto, gravar vídeos emocionantes, criar um ambiente bonito. Mas ignorar esse versículo custou caro. O que antes era presença, virou produção. O que antes era quebrantamento, virou performance. O que antes era santidade, virou estratégia. E tudo isso com aparência de espiritualidade. Hoje, temos igrejas repletas de movimento, mas com pouco arrependimento. Ministérios que sabem como impressionar, mas esqueceram como se render. Pessoas que decoram textos bíblicos, mas não suportam uma correção. E por trás disso tudo, um silêncio mortal. O versículo que ninguém mais quer ler. Quando ele foi deixado de lado, as portas se abriram para uma nova forma de fé. Uma fé adaptável, personalizável, flexível o suficiente para incluir o pecado, mas rígida demais para incluir a disciplina. Uma fé onde o Deus é amor virou desculpa para nunca mais dizer Deus é santo. E, assim, o versículo foi trocado por slogans. A Bíblia foi resumida a versículos de bênção, e a verdade virou opressora. Mas como chamar de opressão aquilo que foi escrito pelo Espírito da liberdade? A ausência desse versículo criou um novo tipo de crente, que busca milagre, mas não mudança, que ora por portas abertas, mas não aceita repreensão, que canta "usa-me", mas foge da fornalha, que se diz cheio de fé, mas se recusa a negar a si mesmo. E tudo isso é resultado de um único erro. Tentaram fazer um evangelho sem confronto, uma cruz sem sangue, uma santidade sem renúncia, uma graça sem verdade. Mas Deus não se adaptou. A palavra continua firme. E o versículo ainda está lá, gritando entre as páginas, esperando por alguém que tenha coragem de dizer: isso ainda é pecado. Isso ainda entristece o espírito. Isso ainda condena. E enquanto esse versículo for ignorado, a igreja vai continuar cantando alto, mas caminhando distante. A presença se afasta onde a verdade é rejeitada, e você percebe isso no vazio das ministrações, na frieza dos cultos, na superficialidade dos relacionamentos, na fuga da oração secreta, porque a verdade que foi rejeitada é a mesma que sustenta o céu. E agora, não tem mais como fugir da pergunta: qual é esse versículo que ninguém lê? E por que ele continua sendo a linha divisória entre o céu e o palco? Esse versículo não foi escrito para os de fora. Não foi uma carta aberta ao mundo. Não foi uma advertência aos ímpios. Esse versículo foi endereçado à igreja. A pessoas que oravam, que jejuavam, que cantavam, que frequentavam reuniões. Gente que conhecia a linguagem, que usava vestes religiosas, que falava de Deus com os lábios, mas não o carregava no coração. Pessoas que sabiam como parecer fiéis, mas viviam em constante resistência ao Espírito. Esse versículo foi escrito com peso, com dor, com zelo, porque foi escrito por alguém que viu, com os próprios olhos, a fé virar fachada, a graça virar desculpa, a doutrina virar marketing. E foi exatamente por isso que ele escreveu o que escreveu. O clima espiritual era parecido com o de hoje. Havia gente amando mais os prazeres do que a Deus, ministérios corrompidos, crentes instáveis, palavras bonitas escondendo vidas vazias.
E no meio disso tudo, o Espírito inspirou um alerta. Uma frase curta, mas que corta como uma espada afiada, uma frase que confronta diretamente o pecado favorito da igreja moderna. A aparência de piedade. Sem poder, porque é exatamente isso que esse versículo revela. Existe um tipo de crente que parece, mas não é. Que fala, mas não vive. Que se emociona, mas não se entrega. Esse versículo expõe quem vive de reputação, mas já perdeu o altar. Quem mantém o ministério ativo, mas a alma morta. Quem sabe a teoria da cruz, mas se recusa a carregá-la. Ele é um alerta. Mas não é frio, é santo, é puro. É o tipo de verdade que não só expõe, mas chama de volta. E ele começa com um diagnóstico terrível, que nos últimos tempos, muitos teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela, ou seja, continuariam falando de Deus, mas resistiriam ao mover dele. Continuariam indo à igreja, mas sem deixar que o Espírito os quebrasse. Continuariam se dizendo cristãos, mas vivendo como se Cristo fosse um acessório e não o Senhor. E isso é o que mais fere o coração de Deus. Ser lembrado nos lábios, mas esquecido nas decisões. Esse versículo não foi feito para ferir gratuitamente, mas para acordar, rasgar o verniz. Lembrar que o céu não se impressiona com estética, só com verdade, só com rendição. E talvez, ao ouvir tudo isso, você já esteja sentindo que o versículo não sumiu só dos púlpitos, mas talvez ele tenha sumido da sua prática diária. Agora é hora de dizer, hora de revelar aquilo que tantos ignoraram, hora de dar voz ao versículo que foi silenciado, apagado dos púlpitos, esquecido pelas pregações motivacionais, mas que Deus nunca revogou. Ele ainda está aqui, entre as páginas, esperando que alguém tenha coragem de lê-lo sem medo, de proclamá-lo sem adaptar, de obedecê-lo, mesmo que custe tudo. Prepare o coração, porque essa verdade não vem para massagear, ela vem para confrontar, ela vem para chamar de volta. E o versículo é esse: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. 2 Timóteo 3:5. É isso, simples, direto e absolutamente destrutivo para qualquer espiritualidade baseada em imagem. Paulo não está falando com o mundo. Ele está falando de pessoas dentro do círculo cristão. Gente com aparência, com linguagem, de fé, com roupas certas, com o discurso alinhado, mas que, por trás de tudo isso, negaram o poder do Evangelho, negaram o arrependimento, negaram a cruz, negaram a entrega. É como se Deus dissesse: eles ainda frequentam os cultos, mas não me deixam tocar neles. Eles ainda postam versículos, mas não me ouvem mais. Eles ainda dizem que me amam, mas já me trocaram pela vaidade, pela fama, pela aprovação dos homens. Aparência. É isso que resta quando o Espírito é retirado, quando a verdade é abandonada, quando a palavra vira vitrine e não espada. E o mais assustador é que Paulo termina o versículo com um comando: destes, afasta-te. Não é para admirar, não é para aplaudir, não é para tolerar, é para se afastar, porque a aparência espiritual sem entrega verdadeira é contagiosa. É um engano sutil, mas devastador. É como um perfume sobre um cadáver. Cheira bem de longe, mas está morto por dentro. Quantas vezes Deus olhou cultos lotados e não viu corações rendidos? Quantas vezes ele ouviu cânticos altos e não achou quebrantamento nenhum? Quantas vezes ele foi citado em pregações, mas não reconheceu o som da sua presença ali? Esse é o peso do versículo que foi apagado. E é por isso que ele precisa voltar. Voltar aos púlpitos, voltar às orações, voltar aos quartos secretos. E acima de tudo, voltar ao coração, porque a aparência pode impressionar o mundo, mas só a rendição atrai o céu. Você leu, você sentiu, e agora a escolha está diante de você. O versículo esquecido foi trazido à tona, e ele continua ecoando no espírito, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Mas
E se ao invés de só se afastar dos outros, você decidisse se afastar também de tudo aquilo em você que finge, mas não se rende? Porque a verdade é essa. O problema nem sempre está fora. Muitas vezes, a aparência de piedade também mora dentro da gente, nos hábitos que parecem espirituais, mas são só repetições vazias. Nas palavras que falamos para os outros, mas não aplicamos no próprio coração. Nos jejuns postados nos stories, mas que não movem mais nada lá dentro. Mas agora que a verdade voltou à tona, há um caminho de volta. Você pode sim escolher a presença em vez da performance. Pode abandonar o palco interno que criou para si e voltar para o altar onde ninguém te vê. Mas Deus te encontra. É nesse lugar que o versículo ganha vida. É quando você deixa de negar o poder da piedade e começa a vivê-la. E sabe o que acontece quando isso acontece? O peso volta. Não peso de culpa, mas peso de glória. A palavra que antes parecia distante, agora corta de novo. O secreto se torna mais desejado que o reconhecimento. A oração volta a quebrar. A adoração volta a arder. E a santidade deixa de ser um conceito para virar uma fome real. Não é fácil, porque viver esse versículo é andar na contramão. É nadar contra a maré de um cristianismo superficial, onde tudo precisa ser leve, fácil e aceito por todos. Mas quem vive isso não volta mais atrás, porque descobre que a presença de Deus vale mais que qualquer aprovação, que ser verdadeiro vale mais que ser visível, que ser quebrado no altar é infinitamente melhor do que aplaudido no palco. E o mais lindo, quando alguém decide viver essa piedade verdadeira, o céu reconhece, o Espírito se move, os céus se abrem de novo, e Deus, que antes parecia calado, começa a falar com clareza, porque agora não há mais resistência, não há mais máscaras, não há mais aparência, só rendição. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, com o coração em conflito, com o Espírito te apertando por dentro, e com essa frase martelando lá no fundo: você também teve aparência, mas negou o poder. Mas agora, você pode inverter isso, pode negar a aparência, para viver o poder, pode sair do sistema e voltar para a presença. Pode parar de parecer e começar a ser. Quando alguém decide abandonar a aparência e viver o poder da piedade real, tudo muda, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque Deus não muda primeiro o palco, Ele muda o coração. E quando Ele encontra um coração que se rende, que larga os disfarces, que deixa de tentar parecer espiritual, então Ele começa a agir. A oração muda, deixa de ser performance, deixa de buscar palavras bonitas e passa a ser gemido, clamor, silêncio com lágrimas, encontro. A Bíblia, que antes era fonte de frases, vira espada, vira espelho, vira direção. Ela fere, mas cura, confronta, mas transforma. As decisões mudam, porque agora você não escolhe mais com base no que parece certo, mas no que carrega presença. Você diz não para oportunidades que antes pareceriam bênção. Você abandona convites que inflariam o ego, mas esvaziariam a unção, porque o temor de Deus volta, e com ele a consciência. Prefiro perder tudo do que perder a presença. E os relacionamentos mudam, porque você começa a discernir. Quem te aproxima de Deus permanece. Quem te afasta, você se afasta em obediência ao que o versículo ordena. Destes, afasta-te. A vida muda, não vira um conto de fadas, mas ganha direção, peso, sentido e o ministério. O ministério deixa de ser palco e volta a ser altar. Deixa de ser sobre aplauso e volta a ser sobre lágrimas. Você prega diferente, ora diferente, serve diferente, porque agora você sabe, é só a presença que sustenta, é só a verdade que liberta, é só a rendição que atrai o mover. É nesse ponto que o Evangelho se torna real. Não é mais sobre ser visto, é sobre ser quebrado. Não é mais sobre cargos, é sobre carregar. A cruz, a entrega, a dor que purifica, é aqui que você para de viver como os aparentes e passa a viver como os rendidos. E o mais incrível é que Deus responde.
Ele volta a falar, a direcionar, a abrir portas que não inflaram o ego, mas cumpriram o propósito, a enviar pessoas certas, a fechar ciclos que você mesmo não teria coragem de encerrar, porque agora você não vive mais pela sua vontade, mas pela vontade dele, porque agora você não nega mais o poder, você o carrega, e onde você pisa, o ambiente muda, não por causa da sua voz, mas por causa da presença que te acompanha. Essa é a vida real do Evangelho, e ela está à disposição de todos, mas poucos escolhem abrir mão da aparência para vivê-la. Talvez você esteja com o coração pesado, agora, com a alma exposta, com os olhos úmidos, ou, quem sabe, em silêncio, mas sentindo tudo por dentro, porque em algum momento deste vídeo você percebeu, não era sobre os outros, era sobre você, sobre os cultos que você participou, mas saiu igual, sobre as palavras que você falou, mas não viveu, sobre a fé que você carregava na aparência, mas não no secreto. Mas ouça com atenção. Se você chegou até aqui, é porque Deus ainda está te chamando de volta. Ele não te expôs para te humilhar. Ele te confrontou para te restaurar. O versículo esquecido voltou. E junto com ele, a chance de você voltar também. Voltar ao primeiro amor. Ao lugar onde você não precisava impressionar ninguém. Onde você orava de verdade, mesmo sem palavras bonitas. Onde você tremia só de pensar em entristecer o espírito. Onde você jejuava não por disciplina, mas por fome. Fome de Deus. O altar ainda está de pé. E você ainda pode voltar para ele. Mas é preciso decidir. Abandonar o que te dá status, para viver o que te dá vida. Negar o que os outros aplaudem, para abraçar o que o céu reconhece. É agora. Não depois. Não no próximo vídeo. Não. No próximo culto, agora. Feche os olhos. Abaixe o som ao seu redor e ouça o que o Espírito está dizendo. Filho, você já fingiu por tempo demais. Agora é hora de se render. E se você sente que é contigo, dobre os joelhos. Fale com Deus. Confesse. Chore. Rasgue o coração. Você não precisa de plateia. Precisa de perdão. Precisa de presença. Precisa voltar para a cruz. Porque no final, é só isso que vai importar. Você negou a aparência para viver o poder? Ou negou o poder para manter a aparência? Que esse versículo nunca mais desapareça da sua Bíblia e nem do seu coração.